Vai entrar agora. Estamos ao vivo. Ia falar mais alguma coisa E antes de aí? entrar? De boa. Ah, tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Juliano e na noite de hoje tenho aqui comigo o Bernardo para mais um episódio no Pode Ler e Escrever. O Bernardo, que já participou, é a segunda vez que ele está aqui. A primeira foi ano passado, foi um dos primeiros episódios. A gente estava criando ainda o formato e de lá para cá, o Bernardo lançou novos livros, novos projetos, enfim. A ideia é a gente entender tudo isso hoje. E aí, Bernardo, como que você está? Boa noite, seja bem-vindo novamente aqui. Pode ler e Obrigado, escrever. Ju. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Beleza? Tudo certo. A gente tem algumas novidades, né? Eu lembro, fazendo uma pequena recapitulação, né, de como que, né, ano passado, né, na conversa, você tinha acabado de lançar Debutante e em Sim, conjunto sim. Duna em inglês, né? Foi a Sim. primeira experiência, né, no lançamento internacional. E aí, eu queria até perguntar, que é uma dúvida minha, né, sobre como que foi, né, o lançamento de fato de Debutante naquela época, porque a gente estava algumas semanas antes do evento, né, presencial. Sim, Então, sim, sim. como que Foi foi muito nessa bom. época esse lançamento? Foi, conta aí um pouquinho pra gente como que foi. Foi maravilhoso, né? Acho que o lançamento de livro é sempre uma experiência muito, muito boa e, ao mesmo tempo, na hora, sempre tem um momento, assim, durante o evento em que eu fico de cara com o que está acontecendo, assim. Meu Deus, as pessoas Meio estão que cai aqui a para ficha de comprar um livro repente, que eu né? escrevi. Sim, sim, e eu acho que Uhum. cai a ficha em diversas camadas, assim. Acho que a Aham. camada do quanto o livro é um produto, né? Tipo assim, o quanto ele é uma coisa na qual você trabalhou Uhum. durante um tempo, e eu não sei se você tem essa sensação também, mas a gente vive a história durante um tempo e depois ela vira uma coisa pronta. Parece que você fica tanto tempo tentando fazer ela ficar pronta e na hora que ela fica pronta é muito estranho você olhar para trás e ver que ela é uma coisa fechada, terminada, Uhum. né? É um ciclo terminado. Materializada, literalmente, né? Que tinha ali várias cópias, Materializado. né? Uhum. Sim, E sim. também foi Então até é no uma realização muito momento, louca. eu acho que até potencializa um pouco mais, porque eu lembro a gente estava, assim, né, em pandemia ainda, mas começando uma flexibilização, Uhum. vários eventos online Sim. ou cancelados, então Uhum. acho que teve até esse Sim. sabor, o presencial teve um sabor um pouco a mais, assim, né? Foi meio que Sim. reencontro com várias Sim. pessoas, com eventos Sim. presenciais, então acho que potencializou um pouco nesse sentido também, né? Sim, sim. E foi esse momento assim, de retorno, de você encontrar aquelas pessoas, ver que as pessoas também elas queriam sair de casa também, né? Já estava com Sim. aquela angústia das coisas começarem a voltar ao normal e lá tinham todos os meus livros. O que disse o Imperador ainda não tinha sido reimpresso, então ele ainda estava em falta, Uhum. mas quem estava lá pôde comprar a nova cópia do Dona em português, o Uhum. Debutante e o Dona em inglês, e foi uma experiência muito, muito boa, muito gostoso. Ah, que legal, interessante. E aí, né, de lá para cá, além, né, do evento, desse lançamento, você está com novos lançamentos. Mas antes que eu me esqueça, quero falar sobre o Clube de Hum, Autores, que é o nosso patrocinador, que também é uma novidade, né? A gente não tinha o Clube de Autores aqui com a gente nesses primeiros episódios, né? O Clube de Autores, que é sim, é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, quase 80 mil livros publicados, e é uma ótima opção para quem está começando. A gente vai falar até um pouco sobre esses desafios também, né? De lançamentos, de publicação de livros e por aí vai. Então, para quem está começando, quer publicar o livro, tanto digital quanto físico, o Clube de Autores é uma opção interessante. A gente tem aqui o QR Code na tela, só escanear o celular para saber mais da parceria. E na descrição dos episódios eu também coloco o link para quem quiser saber mais, beleza? E vou colocar aqui na tela no cantinho para todo episódio o QR Code do Clube de Autores, beleza? Então, assim, Bernardo, né, eu te acompanho nas redes sociais, né? Eu fico vendo toda a movimentação, e você lançou 2 contos recentemente. Então, você lançou ele nas versões digitais, eu imagino só digitalmente, uhum, que é só Né, Golpe de digital, Sorte e A Ronda. Me fala um pouco sim. sobre o que são esses 2 livros, esse lançamento, fala um pouco mais sobre. Sim, Ju, eu sou presidente da Academia de Ciências e Letras aqui de Sabará e a gente tem um blog no qual a gente faz publicações
periódicas, e eu estava trabalhando num texto agora, num artigo para publicar sobre 2 livros, e acabou que eu não consegui terminar, sabe? Achei que na hora que eu achei que eu ia terminar, a coisa ficou um pouco mais densa, e eu pensei o que eu podia trazer, porque a data da minha publicação individual já estava chegando, e eu precisei achar uma coisa para eu encaixar. E eu lembrei desse conto Golpe de Sorte, que foi um conto que eu lancei em 2013, né, quase 10 anos, mas foi um conto que, na época, ele ganhou um concurso literário aqui em Sabará, e participou de uma coletânea Engrena. Se eu não me engano, o título da coletânea eram autores com menos de 30 anos, alguma coisa do tipo. E era um conto muito especial para mim, porque na época eu estava começando com uma nova turma de amigos e eu tive uma história... A minha adolescência não foi exatamente como eu queria que ela fosse, de alguma forma. Não sei se alguém tem uma adolescência como queria. Exatamente, né? A forma que queria. Exatamente, mas eu lembro da minha grande frustração da adolescência, que era não ter uma turma de amigos muito concreta. Eu acho que, talvez, assim, por eu ser gay, eu achava que talvez a turma masculina, eu nunca tive uma turma masculina, sabe? Eu via aqueles meninos e eu nunca conseguia entrar nas rodinhas, eu era sempre, de alguma forma, colocado de lado, né? Então, sempre andei muito com meninas, tenho grandes amigas e sou agarrado nas minhas amigas, mas eu lembro que eu me sentia mal também de não ter amigos homens. Como se fosse uma obrigação, quando eu você tinha que ter, né? Como na sua cabeça talvez nem sempre de obrigação. Talvez fosse assim, né? Talvez seja uma questão problemática, né? Mas se você pensar bem, o homossexual ele não deve ser rejeitado por ser homossexual. Então, não deveria haver problema em um homossexual ser amigo de um homem, né? Então, ter amigos homens. Mas na adolescência a gente sabe como é que as coisas funcionam e existe muito essa tentativa de você... Eu acho que ainda rola isso, e agora até na vida adulta mesmo, né? O medo do homem hétero de ser amigo ou se aproximar de um homem gay, talvez por medo das pessoas acharem que se ele tem essa capacidade é porque ele tem alguma tendência gay. Isso acontece o tempo inteiro. Então, eu acredito que muitos homens rejeitam a amizade com o homossexual por medo também do que os outros vão pensar, que os outros vão julgar que ele seja gay também. Mas isso, de alguma forma, criou essa lacuna em mim, mas quando eu virei professor, foi um momento em que eu comecei a sentir que eu era aceito como eu sou, e eu comecei a fazer amigos fiquei muito amigo dos meus alunos, e os meus alunos eram naturalmente mais novos que eu, eles estavam saindo da adolescência. Sim. Então, esse restinho de adolescência que eu não tinha vivido, porque eu já era... Meio que você foi tardio, né? Você teve isso resgatado. Foi tardio. Eu comecei a viver minha adolescência com eles, esse lado da adolescência que eu não tinha vivido, quando eu comecei a andar com eles. Então, eu me encontrei de uma forma muito positiva e fui muito, muito bem tratado. E o conto é basicamente sobre isso, né? Eu acho que eu sempre fui um cara que eu passei a adolescência lendo e eu não me sentia encaixado muito numa turma masculina. E aí, quando eu achei essa turma masculina, eu precisei, de alguma forma, adaptar até a minha linguagem a ela, mas, de alguma forma, eu consegui me sentir em casa, e eles me fizeram com que eu me sentisse em casa também. E eu acho que nós, como turma, a gente tinha uma similaridade que, de alguma forma, a gente queria fugir do mundo real, assim, de algumas responsabilidades. Doía muito para a gente ter que estar entrando na vida adulta, e ter que entrar na vida adulta, né? E o conto é basicamente uma metáfora sobre isso, né? Cinco soldados que estavam em pontos diferentes durante um combate de guerra, e eles se encontram, cada um decide fugir sozinho, eles não se conhecem, e eles se encontram no meio de um descampado e não conseguem admitir um para o outro que estão fugindo, mas os 5 estão fugindo, né? E eles vão se juntar ali para se esconder de alguma forma e para tentar passar despercebido durante essa batalha, que é a vida, né? Vamos dizer assim. Já o A Ronda foi um conto que eu publiquei pela própria Academia de Ciências e Letras de Sabará. Não lembro como me surgiu a ideia, mas é muito mais um estudo de
de personagem, uma tentativa de fazer estudo até de movimentação narrativa dentro e fora da cabeça dos personagens. Então, eu tentei construir uma história com algumas camadas e fingindo que vai levar a uma coisa, mas, na verdade, a discussão ali é outra. É um conto que brinca muito com a forma como a história é contada. É mais sobre você reparar na forma como a história é contada do que você realmente chegar num grande clímax daquilo que parecia ser a história inicial. Interessante, interessante. Até com a página aqui na Amazon aberta e é legal, tá bem organizada aqui, tem todos os lançamentos, tem tudo. E aí, Bernardo, é uma característica, né? A gente está falando aqui de 2 contos nesses novos lançamentos, que o que difere, de uma forma geral, dos seus outros livros é justamente o formato, o estilo literário, né? Então, são 2 contos, você já lançou romances, novelas também, inclusive roteiros, né? Você também gosta muito dessa parte, né, dramática, vamos colocar assim. Qual que foi assim a principal diferença, assim, né, de uma construção de uma narrativa mais longa e de contos mais curtos, assim? Eu acho que talvez em processos criativos, em os processos de publicação, como que você vê essas diferenças, assim? Eu sinto, Ju, que o conto ele não te dá muita margem para errar, sabe? Eu acho que o romance, e mesmo a novela, que é um romance curto ou um conto longo, né? Eu acho que as narrativas que são mais extensas, elas te dão mais margem como autor e como escritor de construir as coisas aos poucos. Então, o fato de, às vezes, alguma coisa ficar solta, ou de alguma coisa ficar mal explicada, ou mal contada, ou só não ficar boa mesmo, porque é muito possível, né? Eu acho que isso é perdoado ao longo do processo do livro até a finalização do livro. Você vai de alguma forma, a narrativa pode ir apertando os próprios parafusos, sabe? E o conto, ele precisa ser assertivo e as coisas simplesmente precisam acontecer e além de precisar ser assertivo, ele precisa acertar, né? Você escreve o conto e tem que estar tudo ali, não há tempo para você ir brincar de ali, brincar de aqui, devagar demais. Isso não é muito possível no conto. Tanto que eu parei de escrever contos. Tinha muito tempo que eu não escrevia conto. Comecei a escrever de novo agora com o blog, porque eu já tinha perdido o costume de escrever contos. Acho que o último conto que eu tinha escrito, devo ter esboçado alguns contos ao longo desses quase 10 anos, desde o lançamento inicial também de imersão, de você ficar 2 anos escrevendo um livro, ou ficar 1 ano ou 6 meses escrevendo um livro e parar de escrever o livro e começar outro, né? Porque eu não sei você, mas eu abandono alguns projetos também, já abandonei vários, mas consigo ver que até nas histórias mas quando os romances que eu abandonei, que eu não terminei, ou mesmo as novelas que eu comecei a escrever, eu sei que durante esse processo, esses meses de escrita, alguma coisa foi se construindo ali com cuidado, né? A própria vida também, ela vai se encarregando de te dar as coisas de que você precisa. Eu tento, às vezes, trabalhar, por exemplo, com prazo, né? Uma história que eu estou escrevendo agora, eu me dei 1 mês para eu terminar, é uma história curta, e já quebrei esse mês, né? Tipo, já passei desse mês, mas percebi que quebrar esse protocolo também me ajuda muito, porque às vezes 2 dias ali que eu não escrevi e que eu fiquei me cobrando, eu devia estar escrevendo. Na verdade, eles foram fundamentais, porque nesse 3º dia acontece alguma coisa que eu consigo encaixar perfeitamente na história e eu salvo a história, sabe? Então, assim, eu acredito muito que você deixar espaço também e se perdoar em alguns momentos durante o processo criativo, e se dar esse tempo, sem perder a disciplina de manter o foco, né, de saber, eu tenho essa história para terminar, né, eu acho que você não pode deixar correr muito solto, você tem que segurar, mas eu acho que a própria vida se encarrega de me tirar um pouco do que eu planejei para que eu consiga salvar a minha própria história, porque talvez se eu estivesse realmente escrevendo todo dia durante 30 dias,
seguindo aquele roteiro, talvez um golpe de sorte não teria acontecido no final da história. Assim. Interessante. Esses pontos E que é isso, você me perdi. falou... Não. Eu acho bem interessante, que eu penso de uma forma parecida, assim, né? O conto, né? Eu tenho até talvez uma certa dificuldade maior com contos, porque você tem vamos pensar no comprimento de onda, ele é muito mais curto, né? Então ele tem que começar rápido, ele tem que ir pro ápice e acabar muito rápido também, né? O romance, ele permite um sobe e desce mais pausado, mais longo. Se você erra, ou então não é tão interessante ali, você pode corrigir a rota mais para frente. O conto, ele tem que ser muito mais direto, tem que prender do começo ao fim ali. É um tiro muito curto, né? Então tem esse desafio, de repente, para você escrever, sei lá, 5.000, 6.000 palavras, ele pode demorar muito mais, dependendo, né, da história, da pegada ali, do que 30, 40 mil palavras, uma história mais longa que você pode ir construindo de uma forma mais suave, vamos colocar assim. Mas, ao mesmo tempo, o último conto que eu lancei agora em janeiro, eu escrevi num dia só. Então, foram acho que umas 8.000 palavras. Foi. Eu escrevi num sábado. Que foi num sábado. Foi assim, eu já estava... Comigo é assim, né? Às vezes vem várias ideias, eu anoto todas as ideias, mas eu meio que fixo em uma, que às vezes mais marcou. Eu fico pensando, sem compromisso, ao longo de alguns dias. Você vai elaborando alguns pontos, desenvolvendo algumas coisas. Só que tem dia que fala assim, eu tenho tanta informação que eu tenho que pôr no papel. Eu tenho que fazer essa catarse assim, de conteúdo. Aí com o Antônio foi assim, foi um sábado cedo que eu comecei a escrever, e ao longo da escrita foi evoluindo as ideias, então eu não pude parar. Então foi um sábado inteiro assim, escrevendo. Então, mas foi essa questão, porque se eu parasse, eu acho que eu não conseguiria concluir lá na frente, tamanha a influência que eu estava ali daquele momento. Então, assim, foi muito o que você falou de abandonar, né? Tem hora que tem que sentar e combinar, né? Que pode ser aquele fogo de palha, né? Tipo, você acha que tem uma ideia toda, quando você vai escrever não é tudo isso. Ou então você não está preparado ainda, a ideia não está bem estabelecida. Então, tem muito isso. Acho que os prazos, eles são importantes, mas a gente tem que ser um pouco mais permissível, igual você falou, sei lá, quando se fala de arte, né, você não pode ser 100% metódico, às vezes tem que dar um tempo de respiro da mente, você tem que, de repente você tem que parar, esperar um tempo para ter uma melhor conclusão depois, porque diferentemente de outras atividades, você faz tudo mecânico, você faz ali, quando precisa de criatividade e arte, eu acho que tem que ter esse um pouco, né, esse momento de pensar, né? Acho que é muito necessário nesse sentido, né? Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando que uma coisa que me acontece muito é, às vezes, eu sonhar com alguma coisa que eu falo assim, na hora que eu tô naquele limiar ali entre o sono e a vigília, né? Eu penso assim, meu Deus, eu preciso escrever essa história, vai dar um ótimo conto. Geralmente, alguns sonhos meus me dão ótimas ideias para conto. Mas na hora que você vai colocar no papel, não tem como você conectar, né? Porque na hora que você está ali no limiar do sono, você ainda acha que algumas daquelas coisas fazem sentido no mundo palpável, mas na hora que você vai colocar, o negócio não funciona. Então, tem ficção científica, por exemplo, vários contos de ficção científica, nessa hora eles me escapam na hora que eu vou colocar na realidade. Às vezes eu sonho umas coisas que eu acho que dariam um bom conto, mas na hora que você vai colocar, eu não tem nem o que fazer com a ideia mesmo. Então acaba se perdendo. E aí teve até uma certa frustração, vamos colocar assim, porque a gente acorda achando que é a melhor ideia do mundo, né? Quando põe no papel, fala, não tem nada disso. Acho que essa frustração, ela me acompanha muito. Eu não sei como que ia acontecer, mas eu tenho ideias para histórias, assim, quase o tempo inteiro, né? E mesmo quando eu estou imerso em algum trabalho, eu tenho que ficar, de alguma forma, controlando e espantando outras ideias, porque parece que eu tenho esse grande gatilho de, às vezes, eu estou no meio ou chegando até no ápice da história que eu estou escrevendo atual, e outra já começa a querer tomar o lugar dela e fala assim, não, você não precisa terminar esse que vai ser o grande livro, essa próxima que vai ser o grande livro. Então, assim, se eu ficar ouvindo essas vozes, né, eu não termino nada, né, e muitas vezes eu escuto e acabo trocando, às vezes é um acerto, eu acho que na maioria das vezes
esse salto de uma história para outra, no fim das contas, ele é positivo para mim, e eu encontro na casa, na minha próxima história, né? Encontro o meu lar na minha próxima história, mas sei que para trás vão ficando algumas boas histórias também. E você perguntou até também sobre essa questão de formato. Pode falar, pode falar. Não, eu falo que aí nesse caso o conto ele é bom porque você tem menos margem para abandono, porque ele é mais curto. Então, de Sim, repente, sim, em poucos dias você escreve, não dá nem tempo de surgir sim. uma nova ideia, porque quando se escreve um romance, igual você falou, você pode ser 6 meses, 1 ano escrevendo. Nesse tempo, o tanto de ideia que Ou surge, o seu mais. momento de vida muda também. Às vezes está gostando de Uhum. uma coisa no começo do ano, Uhum. você mudou rotina, mudou trabalho, mudou prioridades, e às vezes você não consegue fechar, né, esse projeto. E o conto, acho que ele tem E às vezes essa você está numa grande crise, né? vantagem. Sim, isso Uhum. acontece. Sim. Ou você não estava no Você começo e está numa passa a crise ficar. ali. Isso, e às vezes você tá nela e você começa a escrever para você, de alguma forma, limpar essa Sair, crise, né? expressar essa crise e deixar ela representada. Eu tenho muito disso, assim, de querer representar algumas fases de sentimentos minhas, porque eu acho que isso pode ser de ajuda terapêutica para mim e também para pessoas que passam pelas mesmas coisas pelas mesmas crises Sim. filosóficas que eu passo da mesma forma e pelos meus questionamentos. Mas esses questionamentos, às vezes, eles mudam ou eles se resolvem antes de você terminar a história, né? E às vezes, se você ficar ali trabalhando naquela história, ela vai ficar sendo um gatilho negativo para você o tempo inteiro. Então, Uhum. talvez, né? Tem gente, sei lá, acho que na época do Keats, sei lá, tipo, o Sofrimento do Jovem Werther lá, acho que ele encarou os gatilhos e ele foi aguentando até o final. Eu acho que hoje, talvez, para a gente ter uma cultura um pouco mais assim, vamos tentar ser um pouco mais positivos ou tentar procurar um pouco mais Uhum. a paz. Eu acho que a gente não aguenta talvez o sofrimento durante tanto tempo sem buscar, ou pelo menos eu sou assim, né? Eu acho que eu vou escrevendo sobre aquela dor, mas chega uma hora que acompanhar de terapia e Uhum. da ajuda dos amigos e da sua própria luta para você melhorar, né? Sair desse momento ruim, às vezes a história continua no momento ruim, você não está mais naquele momento ruim. Se você ficar ali garimpando, você vai acabar voltando a ter aqueles sentimentos. Então, É tem quem verdade. escolha ficar, né? Até terminar a história pelo bem da arte. Mas eu acho que eu já fui. Talvez eu tenha me arriscado mais antes, mas hoje eu acho que eu prefiro, neste momento, a minha paz de espírito, assim, sabe? O meu equilíbrio. Então, por mais que eu acho que a história poderia ser brilhante se eu terminasse a narrativa, às vezes eu acho que eu prefiro me salvar desse período e deixar lá para, dependendo, quando eu tiver alguma maturidade para lidar com aquilo sem me envolver e sem ressentir, né? Ressentir mesmo, tipo assim, Uhum. voltar a sentir aquilo. Se eu chegar nesse momento de maturidade, talvez a história chegue a um final, né? Mas no momento agora, eu acho que eu vou correr para uma história onde eu possa discutir Uhum. outras coisas e me resolver, se Deus quiser, Sim. resolver a história antes de resolver o problema, para a história ter um fechamento, né? Sim. Não, e o que você fala faz sentido total, porque é, quando a gente começa a escrever, a gente quer expressar algo, né? A gente acaba que Sim. naturalmente expressa como nós estamos. Então, se você Uhum. está bem, se você está mal, a gente transporta isso para as palavras, né? Então, é isso que você falou, se a gente muda, se a gente melhora, se a gente passa por outra fase, às vezes essa escrita não vai nos acompanhar. Então, para que insistir nisso? Para que ficar remoendo, sendo que você já poderia ter superado isso? E acaba que isso não é só na escrita, porque às vezes, vou dar um exemplo, é um trabalho que está te deixando assim, né? Um emprego, é uma amizade, é um ciclo social que te coloca ali, você está saindo de tudo isso. Então, ao abandonar um livro, você também está dando um passo para sair desse momento que pode ser um Uhum. incômodo. Interessante. Então, acho que a escrita ela acompanha o seu dia a dia, né? Sua forma como geral, porque eu vejo muito, né? A escrita a gente se inspira, né? De falar, você pode sonhar, você pode num trajeto para o trabalho, alguma coisa, você vai ter várias inspirações. Então, e às vezes as inspirações, os gatilhos, né? Os momentos ruins, vai passar para a escrita. Se você não está mais por isso, você já descobriu que você não precisa mais disso. Acho que o melhor caminho é sair, né? Igual tem muita gente que, eu não consigo abandonar um livro que eu tô lendo.
Eu falo, não, quando o livro tá ruim, abandone e tchau, sabe? Porque eu vou ficar ali Nossa, insistindo. abandono É, tranquilo. mas Tranquilo. eu já tive muito nessa, tipo assim, vou terminar de ler, vou terminar de ler. Às vezes acho que o problema sou eu, que não sei o que. Não, abandona, tchau, fica livre. Você não tá gostando, tá tudo certo, sabe? Então, acho que a gente tem que se libertar mais Nossa. desses compromissos que a gente inventa pra gente mesmo, sabe? Sim, e uma coisa que me acalmou muito há uns anos atrás é quando eu li um livro do Montaigne, que eu acho que, eu não sei como é que ele ficou, a tradução dele, acho que é alguma coisa tipo, por que nós rimos e choramos sobre as mesmas coisas? Tá, aqui depois eu procuro ele direitinho. Mas tem algum momento de alguma coisa dele que ele dizia, né, que ele não, ele, né, sei lá, o cara do século 16, sabe? Tipo, já abandonava livros também, sabe? Então, tipo assim, acho que É. essa questão nossa é antiquíssima, então não tem por que ter receio. Acho que é uma coisa até sobre, por exemplo, séries, né? Eu acho que eu tenho essa questão com a série também. Às vezes eu indico séries para amigos e eles terminam a série e eu não termino, assim. Eu só assisto uma série quando eu sinto que ela, de alguma forma, está me influenciando positivamente na minha escrita. Se eu sinto que ela está me ajudando na estética, no que for, durante o meu processo de escrita, eu continuo consumindo aquilo, e filmes também. Então, se a série eu sinto que ela não está me ensinando nada para aquele meu momento da escrita, por mais interessante e maravilhosa que ela seja, eu não vou terminar. Eu vou passar para alguma coisa que eu sinto que, de alguma forma, está me ajudando a fazer um trabalho artístico melhor para o que eu estou me Sim. propondo a fazer agora. Então, Esse é até um ponto que você eu tem isso ia, também, Ju? Tem, aí que é um ponto que eu ia te perguntar, porque a questão tanto de. Eu costumo ser muito observador, assim, né? Do tipo, eu também acredito que tudo aquilo que eu faço, que eu participo, tem que me entregar algo de valor, né? Porque senão, sei lá, Sim, é um tempo sim. perdido, é, desde um livro, uma série, um filme, um passeio, uma saída, qualquer coisa tem que te entregar algo que vai te trazer benefício, dependente de qual benefício que seja. Você não vai Uhum. simplesmente desperdiçar seu tempo ou fazer algo que você sabe que não vai ser legal. É, aí que vem uma dúvida, assim, tipo, séries, filmes, para você sempre, né, tem que te entregar algo ou pode ser simplesmente um entretenimento? Mas assim, eu assisto muito série por entretenimento, porque, diferentemente de você, a gente vai falar mais para frente, você Uhum. escreve roteiros, né, peças teatrais, então, naturalmente, você vai extrair essa Sim, parte mais técnica, né, de uma obra audiovisual. Mas no meu caso é só entretenimento. sim. Mas, cara, naturalmente eu tô assistindo, vai vir alguma ideia para um livro, né? Acho que isso é natural, mas para entretenimento, Sim, tipo assim, sim, vou sim. assistir só por assistir, assim, isso não faz muito parte da sua rotina. Como que Não, é? eu Assim, sou completamente apaixonado por Big Brother, né? Sempre fui. Eu eu também. sou fãzaço de Alucinado. Big Brother. Aham. E quando começou o Big Brother, sei lá quantos anos que eu tinha, né? Mas estava no início da adolescência e já foi uma coisa assim que de cara. E eu lembro muito bem que não era tão bem estruturada. Não, Os era primeiros fuleiro episódios, demais, se olhar hoje, tipo né? assim, acho que eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo ali, sabe? Tipo, a É até produção não meio tinha muita ideia trash, do que assim, estava né? rolando. Sim, e eu já me encantei naquela época. Então, assim, é engraçado, é muito, muito, talvez contraditório, não sei o quanto, mas para série e para filme, realmente eu preciso sentir que está me adicionando algo no que eu estou trabalhando naquele momento, no que eu estou escrevendo naquele momento. Mas eu sou consumidor de Big Brother e não, sabe, vou sem pensar e me entrego às emoções e amo e odeio e discuto e debato e fico, às vezes, horas debatendo com alguém no WhatsApp sobre Hum. quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu acho que está agindo assim, como que o Brasil está deixando esse cara ser o favorito, sabe? Essas coisas assim. Então, assim, eu vou entrando na discussão isso e eu mergulho mesmo. Acho que do mesmo jeito que, sei lá, eu defendo um filme que está concorrendo ao Oscar e que perde para um filme que eu acho que tem uma qualidade de alguma forma inferior. Eu fico muito nervoso. Uhum. Mas aceito, eu gosto de debater, eu não gosto que as pessoas fujam do debate, sabe? Eu não gosto de começar um debate e que todo mundo tope entrar numa conversa e na hora que entra que o debate fica um pouco mais delicado, as pessoas, eu acho que muita gente abandona, tipo, não, você vai brigar Sim. comigo? Não, eu só quero debater mesmo.
Uhum. E então Big Brother me consome muito, assim, e não é uma coisa que mexe na minha escrita, não é uma coisa que afeta a minha escrita nem positivamente, nem negativamente, não é uma coisa que é realmente como, acho que o meu entretenimento mesmo tá em Big Brother mesmo, porque mesmo quando eu tô assistindo um desenho animado, eu amo aquele regular show, que tem um passarinho lá e o Guaxinim, apenas o show, né, da Cartoon Network, Uhum. e Sim, assim, sim. eu não, de início é só entretenimento, mas chega uma hora que eu me percebo prestando atenção na narrativa, sabe, eu gosto muito de Chaves e Chapolin também, sou apaixonado por Chapolin, principalmente porque Uhum. Chapolin, a cada episódio é uma história, né, cara, então assim, olha só que Sim. maravilhoso, imagina você ser um roteirista de um seriado que a cada dia tem uma história completamente diferente, sabe, eu acho muito Uhum. rico. Então ali eu encontro o meu entretenimento, mas também gozando um pouco por causa dessa variedade, assim, mas Big Brother é um escape muito positivo, assim, de entretenimento, não é um Uhum. entretenimento que me adiciona culturalmente, talvez, nem sei, tipo, eu nem finjo que eu, tipo assim, não, eu estou analisando antropologicamente, não, mano, eu só assistindo Big Brother e amo, de paixão, É, podia ter Big é, Brother para mim todos, o ano inteiro. pois é, acho que tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque não tem como tudo que a gente faz. é, eu até falei, né? Tipo assim, tudo tem que entregar algo, mas algo bom, Uhum. algo positivo. Mas não necessariamente Sim, esse algo sim, positivo tem que ser algo técnico. Ele pode ser simplesmente sim, é uma risada, um relaxamento. Agora eu vou esquecer de trabalho, dos meus problemas, que eu tô vendo Big Brother durante essas horas e nada sim. mais importa. E tá tudo certo. Então, assim, Eu já tentei eu trabalhar já. enquanto fazia Big Brother, passa Big Brother, não consigo. Não Foco consigo total. elaborar nada para Big Brother. Eu preciso parar e cuidar de Big Brother, sabe? Eu vou ser bem sincero, eu era um hater total de Big Brother até uns anos atrás, porque eu achava que era algo Sério, completamente gente. inútil, inútil, inútil. Aí Eu tava veio, entendendo. aí, aí veio a pandemia, foi no finalzinho do 20, né? Foi aquele do Babu, do Prior, da Manu e tudo. Aí eu não Esse eu não assisti. assisti. Não assisti. Eu, eu também não assisti esse, mas esse meio que eu acho que reformulou o formato, né? Porque entrou os camarotes, né? Tinha famoso participando. Foi nesse. Foi nesse, eu Foi não nesse, sabia. foi nesse que aí eu entrei no 20, aí eu comecei a assistir no 21, que foi no auge da pandemia, mas porque assim, cara, tudo tem um motivo, né? Eu falei assim, em casa a gente tá em isolamento, não tinha vacina, não tinha nada, e eu encontrei como refúgio. Eu falei assim, cara, é, o- é um Sim, monte de sim. gente fofocando, falando, aí eu cheguei até a assinar o Globoplay e colocava lá, tipo, eu estava trabalhando, o pessoal, sei lá, na piscina Globoplay, conversando. Sacou? Tipo assim, é como se fosse era um bom acompanhamento a uma demais. solidão que estava ali. Então, assim, me entregava isso. Então, Uhum. de algo que eu criticava, que eu achava Sim, inútil, sim. eu falei assim, poxa, que mal tem? Não tem problema nenhum. Você curtiu uma coisa que não vai te entregar nada culturalmente, igual você falou. E às vezes não tem que entregar mesmo. É isso, não tem, muitas coisas não tem que É. entregar isso, né? Mas E mesmo, sei lá, sair com as pessoas também, né, Ju? Você vai sair com seus amigos, você não fica, tipo assim, o ideal não é você ficar pensando assim, o que será que eu vou aprender hoje? Ou uhum, o que será que a é, gente vai debater hoje? Você simplesmente sai com seus amigos, assim, né? E não é, às vezes, de um debate ou de uma conversa que você vai lembrar, porque às vezes nem teve, né? Às vezes e quando a gente fala é só de, um rolê mesmo, assim. é, E essas coisas são boas também. né, e quando a gente fala, Quando a gente fala. né, de arte, né, de criação artística, geralmente você tem que estar bem, né? Assim, você tem que estar, sei lá, fazendo aquilo que você gosta, descontraído. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma corrida, uma caminhada, exercício, que eu fico muito mais propenso a pensar em algo, muito mais propenso a ter alguma ideia, de ver alguma coisa que pode virar uma história. Então, se a gente tira essa carga dessa pressão, a gente vai, só vou me divertir, mas sei lá, de repente pode surgir alguma coisa porque você está leve, Uhum. porque você está Sim, se sim. proporcionando, né, momentos mais tranquilos, porque não adianta sentar 9 horas da manhã em frente ao computador, vou escrever uma história. Tipo, algo. Às vezes não vai funcionar assim, Sim. né? Por mais Não que você vai, tenha que ter uma não vai. disciplina e tudo, mas
não é algo enrijecido. Então, acho que é muito encontrar equilíbrio. Sim, No fundo, esse equilíbrio vai fazer com que a gente fique bem, e a gente ficando bem, acho que tudo funciona, né? sim, sim, sim. Acho que a própria escrita, ela é um lugar ali de você colocar seus sentimentos e, às vezes, extravasar o que você está vivendo, mas mesmo daquilo, às vezes, você precisa de um espaço, né? Aqueles nós que Ah, você encontra em algum momento da história, você acha que você vai sentar, que você vai escrever, sei lá, 7 páginas, você escreve 2 parágrafos e encontra um nó, né? Tem que sim. sair de frente do computador mesmo, às vezes, entendi. Tem que respirar, né? Tomar um ar, enfim. E aí vem as ideias. Mas aí, até voltando um pouco, que a gente ia falar das influências, né? Porque além, né, da literatura, que eu acho que vem muita influência, né? Autores, obras em si. Você também é roteirista, escreve peças teatrais. O que que vem além da literatura de influência para você? Sei lá, um diretor, um filme, uma série, algo que é essencial assim para você? O que que te inspira? Eu acho muito estranho dizer, né, que, assim, eu não me considero um dramaturgo, não sou um dramaturgo, não sou envolvido com teatro, né? Eu Uhum, vou ao teatro, eu gosto de assistir a peças, mas eu gosto muito de ler peça teatral impressa, né, em formato de livro, né? sim, Eu sou um leitor ávido de teatro, mas para mim é como se eu estivesse lendo literatura, né? Eu estou lendo literatura. sim. A escrita de uma peça Deixa de de ser um teatro, a livro, né? escrita de um roteiro de cinema, não deixa de ser um livro, mas o formato é muito diferente mesmo, e as Sim. regras, né? Regras que você pode quebrar o tempo inteiro, então talvez não haja Uhum, regras, né? Ou tantas regras. Mas o que sempre me encantou no texto teatral, Ju, é porque eu acho que a minha escrita em prosa, ela é naturalmente prolixa. Eu acho que eu sou um cara prolixo mesmo quando eu estou escrevendo. Eu sou detalhista e é, é a minha escola, né? Eu vim dessa escola uhum, descritiva de literatura e eu nunca consegui arrancar isso de mim, embora eu tenha tentado. E uma coisa uhum, curiosa sobre esse conto de sorte é porque, por causa do concurso, ele era um conto muito maior e muito mais denso, e por causa do concurso eu tive que estreitá-lo muito e uhum, podando, e assim, chegou um momento que eu estava olhando e falei assim, cara, essas frases não são minhas, assim, porque eu teria demorado horas para descrever coisas aqui, uhum. essas coisas aqui, mas eu não tinha tempo, eu não tinha espaço. Então, ele é uma experiência literária para mim também, de edição no mais bondoso, na mais bondosa ideia dessa palavra, né? Tipo, essa edição no sentido de você tentar ser ao máximo sucinto, mas geralmente eu não tento ser tão sucinto, porque eu gosto de escrever muito sobre pequenas coisas que se passam Uhum. ali. E o texto teatral sempre me encantou porque é um texto muito sucinto, mesmo muito denso, a Sim. história corre de uma maneira muito dinâmica. E, da mesma forma, o roteiro de cinema, né? O roteiro de cinema é você pegar aquelas imagens e ir explicando como que essas imagens acontecem, colocando essas falas. Então, eu Uhum. acho que eles sempre foram, tanto o roteiro de cinema quanto a peça de teatro, uma tentativa minha de fugir dos meus excessos mesmo. Então, tem história Uhum. que hoje, naturalmente, eu falo assim, cara, tive tal ideia para essa história, mas ela tem que ser rápida, ela tem que ser dinâmica. Deixa eu ver aqui, Hum. como será que ela seria melhor como um filme? E às vezes ela mesma já nasceu com o formato dela, mas eu ainda discuto comigo mesmo. Será que vai ser um filme? Será que vai ser um conto? E às vezes eu penso assim, nossa, mesmo se for um conto, vai ser muito verborrágico se eu for escrever esse conto. Então, eu sinto que a história nasceu para ser uma peça de teatro. Então, eu escrevo em formato de peça como um mecanismo literário meu, assim, não é uma pretensão no sentido de dizer que eu sou um dramaturgo, não escrevo teatro para ser bem Uhum. sincero, eu nem escrevo peças de teatro para que elas sejam encenadas, né? Eu De nunca, fato, eu penso nelas seja de fato sendo uma peça, encenadas, né? mas sim, eu vou tentar publicar ela como Uhum. livro. O que me importa é isso, entendeu? É terminar aquela história, dar vida àquela história nesse formato que eu sinto que é mais adequado para essa história e entregue para o mundo e o mundo que se vire, né? Tipo assim, o mundo que faz o que quiser com essa história. Quem quiser ler, muita gente talvez não tenha paciência com o formato, porque não é um formato que está acostumado a ler.
mas a história se encontrou daquela forma e eu gosto muito dessa troca de estilos, dessa eu focar em escrever só assim e melhorar. E hoje eu vou pegar esse livro aqui, vou ler essa peça para me ajudar a escrever melhor e eu vou reforçando as minhas táticas ali e recriando o Bernardo escritor. Então, assim, a minha ideia é simplesmente sempre escrever uma história e passar essa história para frente, né? Se elas forem encenadas um dia, ótimo. Filme, eu já tentei, já paguei cursos e mais cursos, já gastei muito dinheiro fazendo curso de roteiro de cinema, achando que depois de fazer esses cursos de roteiro de cinema, minha vida ia mudar completamente, eu ia me tornar um grande roteirista remunerado. Tipo, não, nada, absolutamente nada profissionalmente mudou na minha vida, exceto relacionado à minha escrita mesmo. Eu aprendo e aprendi técnicas de escrita e aprimorei a minha técnica, se é que aprimorei, de escrever roteiros, porque ainda, roteiro de cinema ainda é uma coisa que eu faço com menos certeza ainda, sabe? Não tá funcionando? Tá funcionando. Um pouco de insegurança, assim. Tipo assim, eu vou indo, assim, às vezes a história quer se contar e depois eu leio, mas a maioria das vezes eu acho tudo muito mal organizado, não sei se eu realmente sei contar essa história, mas eu tento, sabe? Porque se a história nasceu para ser um roteiro, eu tento, e depois, tanto que eu ainda nunca publiquei um livro, um roteiro, né? Eu tenho um pronto já, e tá pronto para revisão, mas eu, sinceramente, ainda não aprimorei, não sinto que ele está pronto, mas as peças de teatro eu me sinto um pouco mais, o formato da peça de teatro eu me sinto um pouco mais confiante para seguir e levar uma publicação. O roteiro ainda é uma zona de menor experiência, mas é só o Bernardo escritor contando histórias mesmo, né? Não sou mais do que isso, assim. Acaba que, né, essas escritas, eu acho que elas complementam o seu desejo com a escrita, de fato, né? Então, de repente, a escrita em prosa, ela não é o suficiente para tudo aquilo que você quer escrever. Então, o Bernardo, É uma forma de eu me escritor, expressar também. é uma forma de você se expressar, de você se sentir mais completo na escrita. É escrevendo Sim, de outros sim, formatos, né? Porque realmente exatamente. assusta, né? Quando você pega um roteiro assim, né? Enfim, independente de qual estilo dramático que seja, é estranho de você ler, né? Não é em prosa, né? São diálogos e explicações extremamente detalhadas de locais, de cenas, né? Principalmente. Então, acho que é uma forma de você se sentir completo mesmo, né? Acho que é bem nesse sentido. Não algo, talvez, profissional, de fato, mas algo que vai te satisfazer como escritor, né? Mas algo Sim, pessoal não é mesmo, né? não é uma é mais algo pessoal, né? É o Bernardo, o escritor, se resolvendo de alguma forma, né? Eu acho que mesmo o primeiro romance que eu terminei, eu tinha 15 anos, então era um romance escrito por um adolescente, então não acho que é uma coisa publicável, né? Mas ele tinha nuances de coisas que eu aprendi com o Stephen King também, de colocar interlúdios assim em formato de roteiro, cena de roteiro de cinema. E eu lembro que no lançamento, então foi um livro que eu escrevi aos 15 anos e que tinha algumas nuances assim de trocas narrativas significativas, trocas de vozes e trocas de perspectivas e de estilos. E aquilo acabou obliterado de alguma forma, e quando eu lancei o que disse Imperador, quando eu tinha 26 anos, eu acho, um amigo do meu pai que tinha lido o livro quando eu era adolescente, ele pegou o que disse Imperador lá na fila mesmo do lançamento, e ele me falou assim, eu vejo aquele seu livro aqui. Eu falei assim, como assim? E aí ele foi me mostrando as páginas e eu fui lembrando que o que disse Imperador também usa esses mecanismos. Tem algumas cenas em forma de roteiro de cinema, tem muita experimentação com voz e com estratégias narrativas, e Legal. redescobrir isso dentro de mim foi incrível. E é o que eu quero fazer. Eu acho que eu gosto de brincar com a forma e às vezes ela vai vir uma forma completa, mas às vezes ela vai variar dentro do mesmo conteúdo. Eu acho que é legal porque é uma característica que te diferencia, vamos colocar assim, né, dos outros escritores. Vamos colocar que você tem um a mais, um plus, né, uma
Acho que é mais isso, é Não, um que a bom. mais mesmo que pode Pô, acrescentar, né, dependente do que você escreva, se é em prosa ou não, mas pô, é uma virtude, vamos colocar assim, né, que é uma virtude a mais que você tem para nossa, construir histórias. Acho que isso é, nunca tinha assim, pensado como uma é, virtude, não, mas uma coisa gostosa de se ouvir numa terça-feira à noite, sim. assim. Bom, fico feliz. Bom Sabe, isso é saber. até uma característica positiva. Sim, sim, não, eu vejo super como positivo, porque eu vejo, assim, eu mesmo não entendo nada, assim, de uma criação dramática, assim, e, sei lá, acho que se a gente for pensar em todos os gêneros literários, né, só falta você escrever poesias aí, você completa a trinca de todos os gêneros, né? Uhum, Então, então, então é de terreno em repente, que eu menos me arrisco, viu? não, Acho tá que certo. poesias são para pessoas realmente de um tipo assim de é um trabalho tão sublime. É, Eu acho que eu não, não me arrisco, né? Nem não me arrisco. Me arrisquei até ano passado, até publiquei um poema, mas assim, naquele momento de euforia e de tentativa mesmo, né? Foi só uma sim. tentativa, mas eu não É, ouso, vamos dizer. É que se for pensar, né, isso óbvio varia de pessoa para pessoa, mas um Bernardo que costuma ser até certo ponto prolixo, super detalhista, às vezes escrever uma poesia, sei lá, de três, quatro versos ali, cara, às vezes não vai funcionar, não vai dar. E aí é um desafio muito grande, você tem que passar uma mensagem, geralmente ela é mais profunda, com poucas palavras, né? É um baita de um desafio, né? Então, Poesia, você bate o olho, tipo assim, deu certo ou não deu certo, sabe? Tipo assim, o que não é, deu certo num poema, ele fica escancarado, né? É uma coisa, assim, impraticável para mim mesmo. Eu acho é, dolorosamente, eu falho honoravelmente, vamos dizer assim. Vou te falar que eu já escrevi algumas coisas assim. Eu tenho, né, um bloco de notas aqui no celular que eu anoto, sei lá, vem alguma ideia, geralmente coloco que é um conto, né? Porque não sei se vai desenvolver ao ponto de ser um romance. Então, aí eu coloco, mas eu tenho Sim. uma nota aqui que são várias pequenas frases assim que eu escrevi muito no auge da pandemia e é engraçado ler hoje que é muito Uhum. relativo a isolamento, a reflexões, tipo assim, prioridades, aquele momento que a gente Sim. meio que passa limpo a vida. Aí eu vendo então algo até interessante, mas não o suficiente para publicar, é pouco. Se eu tivesse dedicado mais aquele momento a ter desenvolvido mais ideias e sentido, talvez até daria, tipo assim, Você diz uns em 30. moldar esses trechos em forma de verso? Daria para ser algo não metrificado, ou dependendo, dava para encaixar para Sim, alguma eu adoro métrica também. assim, né? Adoro. Algum estilo lírico assim, mas Uhum. mas tem pouco. Vamos colocar aí que eu tenho, sei lá, 20 pequenos poeminhas assim, sabe? Tipo assim, curtos. Não pensei, né, em métrica nem estilo na época, mas se eu tivesse feito 50, opa, já seria um pouquinho maior, daria para trabalhar melhor, sabe? Mas Sim, sim, eu sim. acho, no fundo, o que eu gosto muito é de, dependente do que vem na minha cabeça, eu gosto de escrever, porque em algum momento eu posso aproveitar isso de alguma forma. Ah, seja Uhum. Uhum. simplesmente postando a frase no Instagram e morreu, tá tudo certo, ou disso você pode desenvolver algo maior, né? Então, que bate muito uma raiva quando eu esqueço alguma coisa legal que eu pensei, sabe? E às vezes rola muito com sonho, né? Porque se você acorda, vai passar um café, Não. já passou, já esqueceu. Tem que ser muito na Já hora ali, passou, né? já passou. E às Tem vezes que o sonho é acordar, longo anotar isso. demais para você sentar ali. Às vezes você tem uma hora para você escrever antes de você começar a trabalhar e você vai cortar aquilo. Acho que para a gente que é escritor, né, tudo acho que são dois lados assim, meio injustos, assim, cara, é tanta ideia e não há tempo para essas ideias, sabe? Não há tempo. São ideias que vão É, morrer, mas talvez devessem morrer mesmo, né? sim. E acho que uma das grandes, uma das coisas que eu estou aprendendo a lidar também que eu acho que a ficção, né, a literatura, ela traz muitas emoções e ela traz vivências de outras pessoas, de outros personagens Ah, e isso sim. talvez esbarre na minha vida no sentido de às vezes eu esperar demais da vida, assim, sabe? E tenho ouvido Uhum. muito assim.
de algumas pessoas mais próximas, tipo assim, cara, a vida é só a vida, viu? Tipo, não queria Não tem te nada. frustrar, mas calma, a vida não é um livro, sabe? Então, Uhum. às vezes eu acho que É, eu tendo a exigir que o fato da gente ser criativo e da gente trabalhar com criação, né, viver criando, faz com uhum. que as diversas possibilidades, de alguma forma, às vezes eu espero isso demais da vida, eu espero mais emoção da vida. E isso é claro que vira um problema, né? Então tem que ser freado, Sim, tem que ser reanalisado e aterrado também, né? sim. E acaba que muitas vezes toda essa reflexão viram palavras escritas, né? Que aí Uhum, é o sim, ciclo, né? A gente vê que esses questionamentos, essas dúvidas, a gente vai lá, como que eu resolvo isso? Escrevendo. Só que ao escrever, você está retomando aquilo que você vai pensar, daí fica esse ciclo, uhum, né? uhum, uhum. E no Mas fundo, é acho que bom é que a gente tudo. cria ali um canal. A gente direciona, né, essa angústia, essa dor. E Uhum. acaba que, no fundo, tudo isso é um processo seletivo das palavras, né? De repente, só as melhores viram livros, né? Então, é É, um. Se nossa, for, se é for mesmo. pensar, acho que tudo que a gente escreve está passando por um crivo, né? E no final das contas, eu acho que lá na frente Uhum, só as uhum. melhores vão ser publicadas, né? Enfim, a gente. E é necessário, né? É necessário. Com certeza. Necessário. Bernardo, deixa eu te perguntar. A gente falou no comecinho de Dona, Hum. né? Nossa, eu tive um cuidado tão grande para não falar Duna, porque eu tô dunizado, né? Porque eu fiz uma live que eu falei de Duna, que eu tive que assistir todos Ah, de novo. Eu li sobre Duna, então tava, nossa, eu falei, eu tô com medo de falar errado. Mas Dona, você enfim, leu você todos lançou da livro? série? Não, Você não li leu todos não. Eu do... tinha lido o primeiro há muito tempo atrás, né? Foi na época que eu li o Hobbit, né? Que eu acho que era, sei lá, época de escola ainda. Mas aí eu Sim, fui fazer uma live do Oscar, aí eu vou falar sobre Duna, né? sim, Porque é sim. Ah, adaptação e tem que foi assistir, concorrer ao melhor inclusive. filme. Aí eu assisti o filme, adorei, assim, muito bom. Eu assisti o Duna, metade dele, Maravilhoso. não deu tempo, de 84, que também é muito bom, muito bom. É bem legal, assim. Sim, E eu tenho um sim. quadrinho, uma graphic novel de Duna, aí esse eu consegui ler. É. E, e dei uma pincelada no Duna primeiro, né? Porque acho que Duna, assim, você pode ler só o primeiro e você está satisfeito. A história, É, enfim, eu imagino. Eu imagino. é como se de dois em diante fossem grandes spin-offs da série principal, vamos colocar assim. Então, Como é que só é? o primeiro Como é que livro é? tá bom. Ju, não te ouvi. Repete, O, repete para mim. É como se. o dois para frente são histórias que elas, assim, são continuações, mas o primeiro livro mesmo, ele é o principal para você entender Duna, assim, a história, sabe? Então, É. não é aquele livro que ele precisa necessariamente dos outros, assim, sabe? Então, se fosse só o primeiro, já Uhum, estava bom, já estava fechado, assim, sabe? Então, uhum, uhum, mas aí uhum. que, né, eu tive uma semana para estudar sobre Duna, né, que foi uma semana antes do Oscar, então não tinha como eu ler 800 páginas de Duna em uma semana, É. né? Tem outras coisas para fazer também, mas aí eu fiquei na cabeça, tipo, eu não Sim, posso sim, confundir sim. Duna com Dona. Mas então, Dona foi lançada em inglês. Como que foi essa Foi. experiência, né? Você que também é professor de inglês, então imagino que a questão da língua não foi uma dificuldade, mas acho que a maior dificuldade é, de repente, entender o mercado lá fora. Como que é, né? Você publicou na Uhum. Amazon, Não, como que você sentiu, assim? tô longe disso. Tô longe disso. É uma coisa que eu preciso mesmo estudar mais, como, de alguma forma, movimentar o Dona lá, né? Eu tenho amigos fora do país e, de alguma forma, eu contei com isso, né? De alguma Sim, forma, talvez muito inocentemente, eu pensei assim, não, eu acho que eu vou alcançar alguns novos leitores, né? Não imaginei, é claro, que fosse ser uma coisa, um foguete, né? Mas eu sabia que uhum, era uma tentativa e que tudo podia acontecer, né? De positivo. uhum, Mas não tenho tido grande retorno e sinceramente, não me dediquei muito a isso, porque o próprio lançar talvez seja um engano meu, talvez seja um erro meu, até me dar por satisfeito naquilo, né? Mas não procurei. E a Amazon é um mercado novo para mim. Os meus livros são vendidos na Amazon, mas pela sim, editora, né?
e o Dona, em inglês, foi o primeiro a ser realmente publicado pela Amazon e vendido pela Amazon, comercializado pela Amazon. Então, assim, ok, o livro está comercializado no total de 12 países, mas eu ainda não aprendi a, de alguma forma, catapultar essas vendas. É uma coisa que uma hora eu vou precisar fazer. Precisar não, né? Eu posso fazer e só não fiz por, talvez, falta de vergonha na cara mesmo, mas é uma coisa que eu tenho que parar e pensar para dar mais chances para esse livro chegar a outras pessoas. Ele é comprado, ele é consumido, mas ele continua vendendo mais em português do que em inglês, né? Então, de alguma forma, tem alguma coisa que, que pode ser porque ajustada, não necessariamente precisa, mas pode ser ajustada. Porque, assim, uma dúvida que eu tenho, né, acredito que você também, sobre como que é o comportamento de consumo, né, do americano, vamos colocar o maior mercado, imagino, para leitura, né? Será que ele lê tanto quanto a gente, ele lê mais? Eu acredito que ele leia mais, por alguns números, alguns relatos que eu já tive, eles leem muito mais. Por exemplo, quando coloca de graça, que tem um grande número de downloads, né? Sei lá, um livro aqui tem 100 downloads no dia, lá na gringa tem tipo 1000, assim, pegando autores da mesma expressão, sabe? O pessoal lá lê muito mais. Porém, é difícil, né? Tem que dedicar bastante. A Ana que participou aqui, ela A às vezes cultura puxa do minha orelha. Kindle também aqui. Aqui, querendo ou Foi mal, Ju, não, te interrompi, tipo, eu não sei quanto que é um Kindle lá fora, mas com certeza ele é muito mais acessível. Eu imagino que é igual um smartphone, qualquer equipamento eletrônico. Sim. Acho que enfim, hábitos mesmo de uma forma geral. Mas eu também sou um cara que eu peco muito na divulgação do meu livro, né? Até por conta de foco de outros projetos e tudo. Mas é uma Não curiosidade acho que eu que tenho. Sério, não acho que assim, eu sinto que eu posso fazer muito mais. Inclusive, eu vou lançar um conto, tô querendo no meu aniversário, tá muito coisa, tenho 2 meses para isso, que é final de maio, mas aí eu vou pegar pesado uma divulgação. Eu vou arriscar sim. fazer uma pré-venda e, tipo assim, 1 mês após a venda, uns 2 meses aí de uma divulgação de um. Eu tô bolando ainda. A Ana, que tá aqui, que ela participou, ela fala muito para divulgar mais meus livros, eu tô inspirando nela, tô inspirando em outros autores também que já participaram aqui, que têm tido grandes resultados com divulgação de livro, mas acho que é aquela coisa, independente, você pode ter boas práticas, mas cada livro é um público novo que você quer conquistar, né? E no seu caso, ainda é um público muito novo, assim, porque é um de outro país, né? Então é bem mais difícil, né? Então, assim, o esforço para entender o mercado editorial, ele é muito além, porque é de outro país, né? Não é o nosso mercado, né? E talvez a própria história também, né, Ju? Eu, sinceramente, não Sim, tenho certeza, né? É uma história que se passa nos Estados Unidos, protagonizada por um brasileiro que mora nos Estados Unidos, sim, e isso sim. talvez gere uma ilusão de que existe um grande potencial de identificação ali, né? Uma grande tendência a ter uma identificação, mas talvez não, sabe? Talvez a forma como ele vai ser lido lá fora não é a forma como ele vai ser lido aqui no Brasil. É uma coisa que me ocorreu agora, nesse instante, eu não tinha pensado nisso. Sim. Mas, então, o livro em si, né, as características do livro podem não ser assim tão convidativas fora daqui e é uma coisa que eu preciso entender, eu preciso realmente analisar e como eu te disse, tomar vergonha na cara mesmo, né? E talvez mergulhar um pouco nisso, mas a escrita de um novo livro e as novas publicações, elas acabaram me consumindo e eu não me Uhum. preocupei sempre com isso. Estou sempre pensando nisso, né? Tipo assim, nossa, podia tanto ser mais lido lá fora, né? Podia tanto ser mais lido lá fora, mas talvez ele simplesmente, por enquanto, não seja o caminho, ou não tenha encontrado o seu caminho, talvez não vai ser ele o caminho, talvez o caminho vai ser alguma outra coisa futura, mas vou descobrir e te conto. E o seu conto que vai ser lançado agora no final de maio, no seu aniversário, algum pequeno spoiler, assim, pra... Cara, ele foi até uma construção ao contrário, né? Ele tem a capa pronta, eu te mando no WhatsApp depois para você ver, porque foi uma Por oportunidade, favor. assim, né? Uhum. Foi até uma escritora, né, que ela participou aqui do podcast, ela fez ela é capista também e faz outros serviços editoriais. Hum, Aí ela lançou assim
uma campanha, né, no Instagram para arrecadar uma grana para um objetivo, e ela estava oferecendo os serviços dela mais efusivamente, vamos colocar assim. Falei, cara, eu quero ajudar essa campanha, e contratei ela para a ideia que eu tinha. Então, eu recebi a capa sim. sem ter o livro, né? Eu escrevi quase nada dele, mas vai ser um conto também, então eu acho que vai ser igual ao do Antônio, que eu vai baixar o espírito, no fim de semana eu vou escrever, eu estou contando com isso. E vai ser meu primeiro romance romântico, vamos colocar assim, a história de um casal. Então, eu não sei como que eu sou contando histórias de amor, vamos colocar assim, de relações interpessoais, mas eu acho que vai ser interessante. E é no ambiente circense, que é um ponto também interessante. Vai ser. Aí mistura um pouco das artes, né? Tanto do circo, naturalmente da literatura, envolve muito questões culturais, do tipo assim, o que que é profissão, o que que não é, formal, não formal, sabe? Esses questionamentos quando você quer sair um pouco da caixinha, assim, Maravilhoso. sabe? Gente, Então, e aí uma eu vou discussão envolver. ótima, discussão ótima. Sabe a discussão do tipo, o que que é trabalho, sabe? Carreira formal e Sim, carreira sim, não sim. formal, que a gente, como escritor, a gente passa muito por isso, né? Tipo, o que que você faz? Eu escrevo, tá, mas o quê, né? O músico passa por isso, né? O ator, né, principalmente do teatro, passa por isso. Então, muito essa discussão, isso num contexto de uma relação entre um casal, sabe? Então, Eu quero muito ler, viu? acho que vai ser Por favor, interessante. coloque isso para circular. Inclusive, eu posso te colocar como leitor beta, né? Vou precisar de alguns leitores para. Tá aí, ó. E como vai ser um conto, Conte vai ser comigo. rapidinho de ler. Vou contar com você ao vivo, com certeza. Vou te Não mandar. que eu tenha cumprido, não que eu tenha cumprido quando você me mandou Lucas, né? Eu te pedi na maior É, empolgação para você ler. Você me deu o voto de bom. confiança, mas eu estava num momento da minha vida que era simplesmente impossível fazer a leitura. Mas com certeza o conto vai eu haver um vou, eu tempo vou para te isso. mandar a foto agora. Ah, você tá com o celular na live, né? Você não Eu vai estou com a conseguir abrir o celular. WhatsApp, né? Uhum. Não, e às vezes Então eu aparece te mando notificação aqui depois. em cima e eu tô me controlando para não ficar olhando para as notificações que Ah, aparecem não, aqui. senão você ia fazer um react aqui da capa, mas não tem problema, eu te mando depois, para você ver com Tudo calma. certo. Beleza. Mas eu acho que vai ser legal, vai ser uma minha primeira experiência nesse sentido, porque eu também sou muito assim, eu quero experimentar, né, algumas. Que eu escrevi, né, um Uhum. pós-apocalíptico, o Antônio ele flerta com a ficção científica, que eu tenho Uhum. mais histórias assim para escrever, mas falei Uhum. assim, poxa, eu vou variando, porque de repente uma experiência positiva, né, de repente num romance, numa história maior, eu consigo pegar todo aquele Sim, contexto e cenário de um romance e colocar dentro de uma história maior, né? Romance romântico, né? Vamos colocar assim. Então, acho que sim, vai ser sim, sim. interessante. E aí, um dos pontos que eu vou fazer, eu estou para fazer tem muito tempo, outro ensaio, né? Um ensaio, igual você fez em lançamento do livro Seu Passado, né? Um ensaio fotográfico. A gente aproveita, tirar foto Uhum, sim. escrevendo, né? A gente faz foto com os livros e tudo mais, porque o meu ensaio que eu fiz ano retrasado, eu não tinha meu livro físico, então vou aproveitar. E com a Sim. temática, e também algumas fotos com a temática do livro. Então, eu vou usar o ensaio Massa. fotográfico para gerar aquele interesse no que está por vir, que é o livro, sabe? Sim. Nossa, maravilhoso, é isso. É sobre isso. Gerar aquela surpresa, aquela expectativa, e do nada, né, tá postando umas fotos diferentes, enfim, vamos ver o que, que dá nisso aí. Acho que vai ser legal. Boa sorte, Ju. Também na Obrigado, expectativa. obrigado. Vou comunicando, vou comunicando para você. Você vai ser meu leitor beta, então você vai saber, né, logo de cara. E aqui, e para 2022, você tem de planos, de metas, lançamentos, livros, o que está por vir aí? Uhum. Tem planos, né? Eu não vou arriscar dizer, né? Eu tô com uma história engatilhada agora, já para terminar, e ela é uma sequência, uma outra história, então o plano é que elas saiam juntas, né? A história e a Legal. sequência da história. Mas acho que o que mais me dá a coragem de falar isso com você aqui agora é que a primeira história já está pronta
E eu estou só tentando finalizar, e assim, estou realmente na penúltima cena, e hoje eu encontrei um nó impossível nela, assim, que eu falei assim, cara, tô acreditando que eu vou ter que parar de novo, sabe? Porque eu já tinha ficado desde o meu aniversário sem escrever, voltei a escrever anteontem, e achei que eu ia conseguir resolver o problema, mas não resolvi o problema. Então, eu tô com esse problema de fechamento, sabe? Mas a ideia era lançar, não sei se vai sair esse ano, não sei se vai ficar pronto para a tempo dele ser lido por outras pessoas e depois passar por ajustes e depois passar por revisão e depois passar por publicação. Não sei se sai esse ano, não sei se sai esse ano. Então, não sei, não consigo prometer nada, né? Eu tenho os meus planos, não sei se vai surgir alguma outra coisa, mesmo depois dessa que eu vou conseguir lançar antes. Então, assim, planos eu tenho muitos, mas eu nem me arrisco, Ju, a delimitar um calendário aqui, porque não vou me arriscar, Aquela sabe? coisa, né? Se sair bem, se não saiu, vai sair Eu ano que quero vem, muito que quando saia, né? for para sair. Quando for para Vai sair, né? sair na hora certa, né? Na hora certa. Não tem que ter esse desespero também, né? Eu acho que só precisa Sim. ficar uma coisa que diga alguma verdade sobre mim ali, no sentido de que esteja coerente com o que eu quero passar, né? Com o degrau o degrau em que eu quero estar, né? O degrau de que eu quero sair para ir para o próximo, né? Então, assim, não adianta também beleza, só ir para o próximo e deixar a coisa mais ou menos. Não, eu quero deixar a coisa realmente de um jeito que, quando eu pegar e olhar por fora, eu sinta que aquilo está congruente de alguma forma, né? Então, assim, a minha preocupação agora é essa mesmo, é fazer bem feito para os propósitos agora e depois a gente vê aí, vamos ver o que vai sair. Eu Torcendo também sou por muito mim, assim, assim, por sabe? mais que eu Torcendo para quero. Não, mas eu te entendo porque eu às vezes tenho vontade de lançar um monte de coisa, mas eu sei que não é aquele tipo de situação que você pode fazer de qualquer jeito e tá tudo certo. Tem que ser algo muito. Uhum. Pô, a história tem que estar bem fechada, tem que estar bem revisada, tem todas as etapas ali para publicar, Sim, então divulgação e, também. Então não dá para fazer tudo correndo, porque a sim, frustração vem depois. é, Você faz tudo correndo e não dá certo. Então, sim. tudo no tempo, É, né? No momento correto vem. eu estava conversando com meu marido também esses dias e acabou que foi uma história também que eu coloquei no, na história que eu estava escrevendo na época. Coloquei esse diálogo porque eu conversei com ele sobre uma coisa que eu me peguei pensando, será que as pessoas... Eu tenho alguns ídolos musicais, né? Sim. E às vezes o intervalo entre um lançamento e outro é um intervalo de aproveitar aquilo que foi lançado, né? E música é uma coisa que você Sim. pode escutar e ir repetindo em vários momentos do seu dia, em vários momentos da sua semana. E então você vai, de alguma forma, consumindo o que existe, né? Uhum. Mas esse intervalo, para mim, principalmente para os meus maiores ídolos esse intervalo compõe uma certa angústia também, de tipo assim, eu sei que esse artista está evoluindo e eu quero ver o que ele vai lançar logo em seguida, porque eu quero ver essa evolução e Você quer eu quero continuar ver consumindo a novidade, né? isso, a novidade, e não só a novidade pela novidade, mas uma arte que eu sinto que está evoluindo, até de maneira muito pessoal. E eu perguntei para o Rodrigo, né, eu falei assim, você acha que isso acontece com os escritores também? Você acha que as pessoas ficam esperando, quando elas leem o último livro de um escritor, será que elas ficam esperando pelo próximo? Será que elas ficam se perguntando se essa pessoa está escrevendo, né? Tipo assim, eu Olha, sou escritor, então eu estou sempre me perguntando, né? Tipo assim, será que o Juliano está escrevendo? Será que não sei o que será que vem próximo? Qual que vai ser a próxima novidade, a próxima explosão, né? Eu tenho essa curiosidade, mas talvez o público que consuma o nosso trabalho de uma forma um pouco mais moderada, né? Talvez ele não se preocupe tanto. Talvez você lançar um livro, ficar um ano sem lançar nada, talvez não mude o fato de que as pessoas uhum. vão continuar te lendo, vão continuar interessadas no que você está fazendo, né? E a gente não é só escritor, né? Eu acho que a gente Tem esse a gente ponto, né, fala gente? das pessoas do nosso convívio, né? Tipo assim, as pessoas que convivem com a gente, elas sabem que a gente não é só escritor, então elas
elas usufruem de outros lados nossos, né? Então, talvez essas pessoas não esperam tanto quanto a gente, no mesmo ritmo com que a gente quer produzir. Tipo, não, eu tenho que entregar conteúdo, eu tenho que entregar conteúdo. Tipo, mano, talvez nem faça tanta diferença se você ficar um tempo sem entregar conteúdo. Talvez, na hora em que sair, vai ter a recepção que precisa ter e você não precisa, talvez, ficar, sabe, nesse frenesi, tentando entregar uma coisa que, às vezes, não precisa ser entregue toda hora. Sabe? Eu fiquei um tempo, assim, me cobrando justamente isso, né? Tipo... Porque, assim, eu sei que para criar uma base legal de escritores e a cada lançamento você fomenta essa base e cria uma nova, né? Então, você está sempre aumentando a sua base ali de leitores. Cara, ainda mais hoje com os livros digitais, né? Com rede social bombando para divulgação, né, do autor independente, tem que dedicar, assim, o dia inteiro, para você tem que gerar esse desejo recorrentemente nas pessoas, né? Porque ela pode ler seu livro, ela vai avaliar, vai ter uma experiência pontual ali, mas se ela não tiver um gatilho para um próximo, ela vai para outro escritor, vai para outro livro. Então, acho que é muito esse desafio de manter sempre, estou aqui, para que a pessoa vá lembrar de você no próximo lançamento. E é muito comum, eu não lembro quem, mas foi inclusive no podcast aqui, um escritor falou que tem algumas métricas, assim, algumas pesquisas da Amazon, que o ideal é um escritor lançar um livro lá a cada 3 meses, porque é o tempo de ele fazer o lançamento, ele ser bem posicionado, bem vendido, começa a cair, você faz um outro lançamento para você sempre se manter em alta. É isso. Mas Eu não aquela sou uma coisa... máquina, sabe? É, Não sou uma máquina. mas acaba que, assim, Não quem concordo. vive 100% das vendas dos livros, depende 100% de venda de livro, aí se coloca nesse compromisso que acaba que você perde um pouco, dependendo, né, da pessoa, né, eu me coloco nesse meio, acho que você também, a gente acaba que perde um pouco da criatividade mesmo, um pouco da Da liberdade qualidade, né? artística Não é e nem da criatividade, qualidade. acho que é qualidade mesmo. É, que a ideia vem, né? Mas para finalizar isso de uma forma ideal é ruim. Mas é aquela coisa. Mas, sabe, eu concordo que possa existir essa métrica, porque a gente for pensar em rede social, para você viralizar, para você crescer, você tem que lançar conteúdo direto, 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 para a ferramenta te entender como alguém interessante. Você publica uma vez aqui, outra vez ali, você não é interessante para a ferramenta, para o Instagram, para o TikTok e tudo mais. Eu já me cobrei muito disso, mas eu falei assim, cara, para mim, eu publico com recorrência, mas não daquela forma maluca, tipo, direto, para ser muito bem visto pelo algoritmo, sabe? Então tem esse ponto. Você quer. Mas você é muito bem visto no algoritmo, eu acho. Eu acho que você já vive nessa métrica. Eu, como consumidor dos seus conteúdos, eu já acho que você já vive nessa métrica, né? Eu acho que talvez Mas eu existe encaixei. um nível mais frenético em cima disso que eu me assusta pensar nisso. Esse que é o ponto, porque, por exemplo, vamos colocar um TikTok e um Reels, né? Que é vídeos curtos que mais está bombando. Se você não postar Sim. 2, 3 vezes por dia, dificilmente você vai ser organicamente valorizado pela plataforma. Então, eu lembro quando eu criei meu TikTok, foi ano passado, ano retrasado, não lembro. Eu publicava 2 a 3 vídeos por dia, tinha tava um crescimento legal, tava interessante. Aí quando eu parei de fazer isso porque é um ritmo insano, pô, você tem que pensar em roteiro, você tem que gravar, você tem que editar 2, 3 vezes por dia. Se eu vivesse disso é uma coisa, mas é parte do meu dia ali. Então, tipo, não dá. Então, Instagram, mesma coisa. Como você cria um conteúdo para Instagram, para TikTok, para blog, que eu escrevo muito, eu falei assim, eu prefiro gastar 2 horas do meu dia escrevendo para o blog. Para mim, é mais interessante, como escritor, do que gravar vídeo. Que gravar. Eu acho que, sinceramente, para uma parte do público também é mais interessante que a qualidade dos artigos do blog Sim. boa, né? Eu acho O que... blog, por exemplo, tanto o Clube de Autores, outras parcerias vieram por conta do blog. Então, assim, por conta que é um trabalho que é feito de forma recorrente há 3 anos, escrevendo todos os dias, praticamente. Então,
É muito assim, você tem que se entender e, a partir disso, tentar extrair o máximo de resultados, né? Então, Sim, assim, sim, sim. aí entra essa questão da Amazon, né? Que, cara, quem tem muitos livros publicados lá, naturalmente tem uma chance de ganho de alcance maior, por questão de Claro. volume mesmo, né? De Sim, claro. chances, de probabilidades, Uhum, né? Então eu ficava muito nessa de me cobrar de lançar, mas falei assim, cara, eu vejo uhum, muito isso como um meio, né? Um meio para um objetivo às uhum. vezes maior, né? Então, lançar com calma, né? Acho que é muito, você pensa isso também, para Eu lançar acho que bem. um bom escritor não se faz com números, sabe? Um bom escritor não se faz com Sim. número de seguidores. Eu acho que faz todo sentido essa coisa de, tipo assim, mesmo se alguém me seguir no Instagram porque eu sou escritor, eu não vou entregar só isso, sabe? Não vou ficar o tempo inteiro falando dos meus livros. Não acho interessante nem para mim, e imagino que para as pessoas também não sejam, sabe? Também não seja. E eu acho que, assim, eu tenho certeza absoluta de que eu, Bernardo, se eu tentasse publicar um conto a cada 3 meses na Amazon, eu tenho certeza, eu me conhecendo como escritor, eu tenho certeza que não seria de como eu faço agora. E eu me entendendo como artista, eu sei o que eu quero fazer agora, e eu sei o tipo de trabalho que eu Uhum. preciso ter, e eu prefiro muito mais me manter fiel a uma qualidade que eu enxergo, porque eu quero pegar nos meus livros e sentir que antes de eu começar a escrever esse livro, era o livro que eu queria ter lido, sabe? Porque eu escrevo livros Uhum. muito com essa tentativa de, tipo assim, olha, eu não estou achando um livro para eu ler sobre isso, para eu tirar de mim Perfeito. essa discussão. Então, eu vou ter que escrever esse livro. Então, eu escrevo, Sim. mas eu quero escrever o livro que o Bernardo, de quando começou a escrever aquele livro, pudesse pegar e falar assim, caralho, esse é o meu livro. Então, Uhum. essa é a minha missão como escritor, né? É criar o melhor livro para o meu momento. E eu não vou trair esse objetivo tentando angariar. Tudo bem, tudo bem, é maravilhoso você aumentar o seu número de leitores, é maravilhoso que você publique coisas, Mas a que mas custo, né? a que custo, cara? A que custo, sabe? Uhum. E não consigo imaginar um escritor de qualidade. Não consigo imaginar um escritor de qualidade fazendo isso, sabe? Talvez tenha uma equipe ali ajudando com que ele mantenha um nível de qualidade, mas sozinho, não acredito. Ou acredito, beleza, o cara pode ser um gênio. Esse gênio pode chegar, esse gênio já pode existir vários desses gênios, né? Mas eu tenho certeza que a minha missão, eu, Bernardo Evangelista Lopes, a minha missão é com quão denso e quão verdadeiro com o meu momento aquilo vai ser. Quero aumentar o meu número de leitores, mas a minha prioridade é ser fiel a mim, sabe? Eu Eu não acho que vou me tornar um escravo disso. eu acho que quando se pensa em números como objetivo final, eu acho que começa pensando errado. Então vamos supor, eu quero fazer um videozinho, um conteúdo para a internet para ter tantos mil seguidores. Ou então, eu já quero lançar um livro pensando em ter centenas de avaliações. Quando o seu objetivo final são os números, eu acho que você está mais distante de alcançá-los. Então, quando você pensa em produzir um conteúdo. Interessante esse pro- pensamento. eu penso que os números vão ser as consequências de um bom trabalho, né? Sim. Então, se você pensar lá na ponta, tipo assim, eu vou fazer um Instagram para ter 10 mil seguidores. Cara, se você pensar só lá na frente, esquecer do agora, você não vai chegar lá na frente, porque você está dando um passo maior do que deve, né? Então, Sim. cara, e tem vários, né, escritores que, vão colocar entre aspas, deram certo com uma obra só. De repente é uma obra perfeita, ou perfeita assim, né, entre aspas, mas que ganhou uma Sim. premiação difícil, foi selecionado por uma editora, conseguiu um número incrível de leitores, mas porque pensou no conteúdo, pensou na obra, e eu acredito muito que quando é bem feito, quando é feito com carinho, né, e claro, publicado de uma forma estratégica, o resultado vem, sabe? O resultado vem. Sim. Eu, por muito É claro que tempo, tem que haver uma estratégia, né? Foi interessante você tocar.
Lógico, tem que ter. Bom. Estratégias e metas tem que ter, mas Uhum. eu acho que o objetivo não tem que ser o número. O objetivo tem que ser o produto ali. Que um bom Mas produto, o número através de aliado a uma... qualidade, né? Eu acho que é isso. O número É, através da conquista, né? Você segue estratégias e até protocolos mesmo para você aumentar o seu leque de possibilidades de alcance, né? Não acho sim. que isso é negativo. Isso é necessário, claro, mas toda a qualidade de algo, eu acho que a qualidade de algo muito feito às pressas, no geral, não é uma regra geral também, né? Não é uma regra Uhum. total. Vai ser Você tá quebrado. mais, você tá arriscando mais, né? Então, Sim, quanto mais pressa, né, menos zelo de uma forma geral você vai ter e as chances de dar errado são maiores. sim, Então, sim. Talvez vai ter igual histórias que vão funcionar, mas nem, não acho que no geral é talvez igual, por funcione. exemplo, o Antônio, né? Ele demorou foi 2 meses e meio para ficar pronto, mas eu escrevi ele um dia. Uhum. Então, Sim, assim, sim, vamos e não colocar aí adianta. que em 100 dias, um dia eu escrevi e foram 99 dias até lançar. Ou seja, se Sim, pegar um sim, paralelo sim. entre a escrita e o pós-escrita, que foi Aham. criação de capa, revisão, copydesk, diagramação, Sim, preparação para sim. lançamento, publicação. Então, assim, por mais que eu escreva rápido, que eu escrevi ele rápido, eu não ia lançar ele de qualquer jeito para cumprir um prazo. Eu coloquei na mão do revisor, falei assim, cara, a data que você falar para mim é essa aí. Não, e Porque, cara, escrever é rápido ele. uma ideia não é sinônimo de má qualidade. Não, não é isso, né? Nem é isso que eu quero dizer, É, né? não, é que eu falo assim Você sentar e que escrever uma história num dia não é sinônimo de que não tem qualidade, né? Não é nem isso que eu quero dizer, mas a Macunaíma foi escrito em questão de dias também, sabe? é E que é eu falo assim genial, que esse lançar a cada 3 meses, porque por mais que se escreva em um dia, não quer dizer que o livro está pronto em um dia, né? Para você lançar um por semana. sim, sim, Tem todo esse sim, sim, cuidado, né? Que faz ser lento, né? Entre aspas, sim, um lançamento, né? Então, esse é o meu próximo. Eu tenho 2 meses para finalizar. Eu sei que vai ser mais ou menos um mês aí de revisão, porque é um conto, é rapidinho, um mês aí revisando, mas porque eu já tenho quase tudo certo. Eu tenho que só terminar de escrever ele, beleza. Eu acho que dá tempo. E outra, eu tô pensando, no meu aniversário não deu? Tudo bem. No mês que vem, no outro mês, tá tudo certo. Eu coloco umas sim, metas assim, só para não deixar nunca terminar. Não, coloco uma meta, mas se tiver que expandir, ela não tem problema também não. Tem que sair bom, sim, né? Não pode sim. lançar apressado, não funciona, sabe? Ah, não é maio, junho, julho, tá tudo certo também. Não tem problema. Uma lógica até meio hollywoodiana, né? Assim, o trailer lançado antes do filme estar pronto então assim, é um É, processo de você ir alimentando o interesse e, né? Não estou julgando como certo ou errado nesse caso, é só é uma maneira de mercado, né? É uma linha de mercado mesmo. Então, é, eu acho interessante fazer isso, mas geralmente não é o meu estilo, né? Eu sim. não Como eu vou vou fazer, falar por exemplo, assim. 15 dias de pré-venda mais ou menos, eu não vou iniciar a pré-venda se o livro não estiver pronto, Sim, sabe? sim, Porque você vai criar essa pressão, às vezes você vai ter que pular alguma etapa ou fazer correndo só porque você já estabeleceu uma data. é um risco muito Então, assim, grande, né, Ju? é, mas assim, acontece, é um risco muito grande, mas Sim, isso acontece aí no mercado. O lance é assim, tá sim, pronto, tá na minha mão o livro pronto, sim, publicado na Amazon, com a data daqui a 15 dias, uma pré-venda, aí eu começo as estratégias. Porque sim, é isso, a sim, gente vai vendo, você sabe muito bem, dá para acontecer muito imprevisto, né? De ponta a ponta dos processos editoriais. E é isso, a gente uhum, tem que lidar com isso. Então, eu gosto de colocar metas, eu sou muito metódico nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu sou muito flexível quando eu falo assim, cara, não deu. Eu fiz de tudo, eu me organizei, mas não deu para lançar e paciência, vai lá para frente. Só não pode sim, anunciar para você não quebrar uma expectativa de terceiros, né? Aí é sim, diferente. sim, sim. Já mexe Mas, com os outros já, né? Bernardo, até para a gente finalizar, estamos aqui há quase 1h30 já, e a conversa Jesus, vai embora, né? Vai, 1h30 já. Novamente, eu quero te pedir uma indicação de um livro para os nossos ouvintes. olha, bom,
Eu tenho pensado muito nesse livro recentemente, porque há 2 anos atrás eu li esse livro, chama A Morte de um Estranho. Separei aqui. Ele é de um ucraniano, chama Andrei Kurkov. Capa bonita. E... Oi? Capa bonita, gostei. Bem Minimalista, simples, bonita. né? Bem É, animadinho. gostei E é uma da edição capa. muito bonitinha. A editora chama A Girafa, e até é um dos poucos livros dele que foram publicados no Brasil. E eu li esse livro há uns 2 anos e fiquei completamente apaixonado, porque é sobre esse narrador, chama Victor, que ele está num momento, né, um momento de crise da Ucrânia, em que ele tem um sonho um pouco secreto de escrever, de ser um escritor, mas ele consegue empregos assim, escrevendo alguma coisinha ali, escrevendo alguma coisinha ali, ele começa a arrumar um emprego para escrever para jornais, para um jornal, obituários de pessoas que, na verdade, ainda estão vivas. Então, ele recebe Ó. um nomezinho, ó, essa pessoa que está viva, mas a gente quer que você escreva o obituário. Aí eles dão liberdade para ele até escrever como que essa pessoa vai morrer. E caso a pessoa morra futuramente, em breve, e morrer de um jeito diferente, vamos dizer assim, ele pode adaptar, né, esse obituário. Mas as pessoas acabam morrendo desse jeito, né? Então você acaba percebendo que tem uma máfia Ah, ali por trás e que ele está trabalhando para a máfia. Mas é a única forma que ele consegue que legal. de Premissa sobreviver de alguma interessante. forma. Não, e o melhor da história, que é uma das coisas mais fofas e mais singelas e mais icônicas, que não sai da minha cabeça, é que nesse momento de crise do país, muitos zoológicos fecharam, e um zoológico perto da casa dele teve que abrir mão de pinguins e de outros animais, e estava oferecendo esses animais para a população, e ele adotou um pinguim. Então ele tem um pinguim que chama Misha, e o pinguim fica lá, meio que fazendo companhia para ele. Não é nada assim caricato. Parece Aham. uma coisa assim meio zoada e meio boba, não, mas não. O pinguim é como se fosse um pet mesmo, e age como um pinguim agiria na casa fria de alguém, sabe? Mas ele traz Sim, nossa, é uma coisa assim, é, é, tem a sua tristeza, a sua melancolia, mas uma coisa muito sim. doce, num certo momento que parece que percebem o que está acontecendo e eles precisam fugir, e ele foge com a ajuda de uma outra pessoa. Os personagens vão passando, tem um outro cara que também chama Misha, então é muito engraçado que Uhum. o narrador fala assim, Misha Pinguim e Misha Homem, então os Mishas estão sempre se envolvendo ali, e é uma coisa Que genial. E o legal. Andrei Torturro, que é o autor, agora com a questão da guerra, eu voltei a pensar muito nele. Eu tenho ele no Facebook, a gente já conversou algumas Uhum. vezes, é um cara super acessível. E eu me preocupei com ele, mandei uma mensagem, ele não viu, não respondeu, não, dessa vez ele não deu ideia, mas de qualquer forma eu fiquei com muita coisa dele na cabeça e comecei a procurar algumas coisas no YouTube e estou vendo que ele está dando muita entrevista sobre o Oh, que momento legal. político de lá. Ele escreveu A Morte de um Estranho em russo primeiro, Uhum. Uhum. então foi publicado primeiro em russo, então assim, e então agora ele está vivendo de dar entrevista, ele está com um livro que foi lançado agora dia 30 que chama alguma coisa de abelhas, ainda não foi lançado aqui no Brasil, e é um trabalho encantador mesmo, assim, é um trabalho que você tem que ir, você vai viver os dias com o Victor, assim, uma escrita sucinta, breve, Uhum. direta, mas ao mesmo tempo passa por longos períodos, assim, de alguma forma, sem acontecer alguma coisa, como os nossos dias mesmo, assim, Sim. é um trabalho primordial, assim, quero que todo mundo que se interessa minimamente por esse momento político leia esse livro, é incrível, A Morte de um Estranho, Andrei Kurkov. Até achei aqui na Amazon. Ah, interessante. Vou até salvar aqui Ele, para acho que ele comprar está até depois. fora de estoque, não tá, Ju? Está sendo vendido, assim, por sebos ou Não, tem tá, ele tá em estoque aí? no direto, tá para comprar direto. Capa comum, Tá. só não tem ele para Kindle, só a versão física mesmo. Uhum. Ele é um livro que eu acho que não rendeu muito, não, sabe? Eu acho que ele não foi muito Uhum. vendido, não. Ele tá aqui com 4 avaliações só, mas todas 5 estrelas. Cara, é muito legal. E ele lançou até a continuação, que não foi nem traduzida para o português, Uhum. e eu não li. Quando eu mudei, eu tenho certeza de que eu trouxe até uma edição que tem o A Morte de um Estranho e a continuação em inglês, e eu perdi na mudança. Não acho esse livro de forma Ó, alguma. Aí
e só tem o primeiro livro mesmo em português. Mas não é uma série nem nada, não, mas Sim. o livro se basta. Sim, interessante. É o presente que eu daria para todas as pessoas, se eu pudesse, assim, no momento, eu acho que é o livro que eu daria para Que legal. Não, todos os gostei. amigos que quiserem pensar. Foi isso que você falou, gostei. Eu vou salvar aqui para comprar depois. Aproveitar que tá em estoque, né? Porque às vezes livro assim, igual você falou, às vezes ele não pegou tanto aqui, às vezes acaba o estoque, não repõe, não tem outras edições, então. Sim. No estante virtual deve ter também, né? Sim, aí acho usado tranquilo. Ótimo. Uhum. Bernardo, obrigado. Queria agradecer de novo pela sua participação aqui. Foi legal. Obrigado. Rendeu bastante. A gente falou, cara, de assuntos completamente novos, então acho que um episódio complementa o outro. Isso que é mais Sim. interessante. E é isso. Obrigado novamente. Espero que você tenha Obrigado. gostado de nossa Gostei participação. muito. Ah, que Muito bom, fico obrigado feliz. pela confiança e pelo convite Sim, e pelas discussões. Sempre muito bom conversar com você, porque a gente de alguma forma se, se vê em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo acho que a gente sim, tem ideias muito diferentes, né, e vieses muito diferentes, e sim, eu acho muito bom a gente não tem a oportunidade de fazer isso presencialmente, né, como a verdade. gente tinha na infância, porque o Guilherme é meu amigo de infância, assim, nossos pais são amigos. Assim. Aí sempre tinha encontros da empresa, né? Que nossos pais Jogo trabalhavam do juntos. Galo, né, cara? Jogo do Galo, a gente encontrava muito no Mineirão, né? É Mas verdade. é muito bom sentar e conversar com você e te agradecer mais uma vez por todos os momentos, ano passado, todas aquelas ajudas que você me deu durante os processos de lançamento Verdade. de Dona Paula Hamilton, toda a monitoria que você me deu e toda a paciência e todo o interesse. Muito obrigado e estou aí aguardando ansiosamente Não, vou te mandar agora. pelo seu próximo Saindo aqui da lançamento. live, você vai ver É, a capa, você vai conseguir imaginar mais ou vou menos. jantar vendo a capa, fazendo review da capa. Beleza? Fazer um react da capa. Isso. Ah, legal. Bernardo, Obrigadão, agradeço viu? também. Eu acho que é isso, né? A gente se ajudando, né? Porque em algum momento eu posso te ajudar Sim. e depois eu vou precisar da sua ajuda, igual, né, precisei, Não, te tamo chamei junto. para você participar aqui hoje. Então é isso, Tamo junto. obrigado. E só os recadinhos Obrigado. finais, né? Então, a live vai ficar disponível durante alguns dias na Twitch, só que eu subo ela para o YouTube, fica para sempre no YouTube e nas plataformas de áudio, para quem quiser escutar depois o nosso bate-papo de hoje. Beleza? Então, boa noite, Bernardo. Obrigadão, gente. Até Obrigadão a todo mais. mundo. Até mais. Tchau.